Olá, bem-vindos à disciplina de gerência de projetos. Na nossa última aula, no nosso último encontro, nós vimos um pouco da teoria relacionada a custos do projeto. Somente lembrando que essa etapa de custos, ela é extremamente importante, é um dos pilares fundamentais. Não podemos dizer, né, e nem o PMBOK fala isso, que uma área é mais importante ou merece mais destaque que outras. Na verdade, nós temos as áreas de conhecimento, nós temos os nossos processos e tem que ser orquestrados por uma grande integração. A verdade é isso. Mas existe o Triple Bottom Line, que são algumas estruturas fundamentais do projeto, que é escopo, prazo e custo. E quando a gente fala de projetos, principalmente a nível aí de iniciativa privada, né, nós estamos falando de grana. Também na pública, né? Quando a gente fala de custos, nós estamos falando de grana, de dinheiro, de aplicação dos recursos para a realização do projeto. Bem, na última aula, se vocês voltarem lá, vocês vão ver todas os conceitos, né? Ou melhor, nem todos, né? Que a área de custo é uma área muito ampla, né? Eu estaria mentindo se eu falasse uma coisa dessa. Mas alguns conceitos fundamentais e importantes relacionados aqui para a gerência de projetos. E o resultado final, né, desse grande processo é a estimativa de custos das atividades. Então, nós vimos os tipos de estimativa, estimativa análoga, estimativas bottom-up, que são, na verdade, formas de chegar às estimativas de custo. Nós vimos os três valores que nós temos, a ordem de magnitude, a estimativa e o orçamento final do projeto, enfim. Dá um pulinho lá que os conceitos estão ali colocados, né, na nossa última aula. Na aula de hoje, na verdade, vai ser um complemento dessa aula anterior com alguns dos conceitos exemplificados. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos de aplicação, né, de estimativas de custos que nós vimos na nossa aula anterior. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma atividade, né? Vamos fazer estimativa de custo de uma caneta esferográfica. Aqui nós temos a nossa famosa caneta BIC, né? E qual é o custo de um projeto para desenvolver um produto como esse? Nós podemos fazer a opção pela estimativa análoga. Lembram dela? Estimativa análoga é um valor semelhante a outro projeto ou a outro produto outrora anteriormente desenvolvido. Então a gente pode comparar esses custos com um produto semelhante. Eu tenho aqui uma caneta parecida, né, nos mesmos moldes e tudo. E olha, gente, uma curiosidade, pode parecer simples, mas caneta esferográfica é todo o mundo. Existe aqui o corpo da caneta, existe essa ponta, que é uma tecnologia incrível, essa ponta, para chegar a tinta na quantidade certa, para controlar a tinta. É um mundo bem interessante. E a nossa caneta BIC faz isso muito bem. Bom, voltando aqui então ao nosso exemplo. Então eu tenho aqui um outro modelo semelhante, tá? Não é igual, mas é parecido, e eu tenho um custo de produção aqui fixo para ele, tá? Estimativa de custo dessa caneta. As características são semelhantes dos produtos, os requisitos do produto são os mesmos, o modo de funcionamento, a operação dos produtos ela é semelhante. Então a gente pode adotar isso como um parâmetro, tá? Não quer dizer que os custos necessariamente são os mesmos, mas é uma forma estimativa análoga da gente chegar a um valor parecido. Eu sei que vai ser algo em torno aqui de 55 centavos. Estou pegando um exemplo e trazendo para cá, ok? Bem, isso é uma forma de fazer. Agora, também eu posso verificar o custo de cada componente. E olha só, não falei para vocês que era o mundo, a nossa famosa canetinha? Então aqui eu vou ver o custo da tampa, o custo do corpo da caneta, o custo aqui da ponta da caneta. A ponta é a parte mais legal desse processo de fabricação. O custo da tinta, da tampinha menor, que é essa tampinha que fica atrás. Ou seja, se eu pegar aqui e somar todos os seus componentes,
eu posso chegar a um custo aqui de 40 centavos. É um custo mais real, porque eu já estou trabalhando em cima do produto. Esse custo da estimativa análoga, ele costuma ser um custo muito fora, porque ele não reflete a minha realidade atual. É um parâmetro, é um número parecido, mas é um número que não reflete a minha realidade. Mas quando eu vou verificar o custo de cada componente, é um número mais aproximado do que vai ser o real, tá? Então é isso. Se eu pegar e dividir, eu estou trabalhando muito mais focado, né? Eu estou trabalhando muito mais com a minha realidade, com o meu projeto atual, com valores corrigidos e tudo. Então, olha, uma outra forma de fazer, então nós pegamos todos os componentes aqui e chegamos a um custo, né, de fabricação, o custo do projeto aí da nossa caneta, ok? Bom, estimativa bottom-up. E aí, essa estrutura aqui nos lembra uma EAP, uma estrutura analítica do projeto, e ela não lembra à toa, porque, na verdade, a gente divide o nosso projeto por fases, por etapas, até chegar nos pacotes de trabalho. Lembram disso? Se não lembram, retornem, por favor, na nossa aula de custos. Está tudo bem explicado lá. Tem exercícios, inclusive exercícios relacionados aí ao nosso trabalho final. Então, nós temos aqui a nossa estrutura, a nossa EAP, lembram dela? Primeira fase, né? a primeira camada aqui é o projeto. Tá? A primeira fase aqui, a primeira etapa é o projeto. Depois ele é subdividido ou por fase ou por etapa de construção do produto. Depois cada etapa também é dividido até chegarmos aqui na nossa menor unidade, que pode ser um pacote de trabalho. Depois da EAP, já terminando a nossa revisão, a gente pega esses pacotes de trabalho e, se ainda houver necessidade, divide nas atividades. A composição dessas atividades todas vão originar o nosso diagrama, né, de precedência, o PERT-CPM, que vai determinar o caminho crítico e vai dar origem ao cronograma. Bom, chega de revisão de tempo, né? Nós estamos aqui para falar de custos. Então vamos ver. Estimativa bottom-up. Eu estou verificando o custo de cada pacote de trabalho. Então eu tenho a minha EAP, a minha estrutura analítica, onde eu associo um valor para cada um dos meus componentes. Aqui, cuidado para vocês não confundirem, né? Dentro da EAP, cada componente ela está aqui nesse nosso exemplo parecido, para não dizer igual, ao custo de cada componente. Mas não é essa a ideia. Na verdade, quando a gente faz uma EAP, não é o componente do produto, mas é a divisão do projeto por fases ou por etapas para a conclusão do projeto e aí a construção do produto. Então, apesar desse exemplo aqui didaticamente estar igual, elas não são iguais, tá? Na verdade, uma EAP é diferente dos componentes ali do meu produto, tudo bem? Então, para efeitos didáticos, é como se eu tivesse dividido o meu projeto aqui em componentes menores, em pacotes de trabalho, e eu faço o mesmo processo. Eu coloco, eu associo aqui, eu precifico, através de pesquisa, através de opinião especializada, mas a ideia é que eu associe um valor para cada componente de trabalho, para cada pacote de trabalho, perdão. E esses pacotes de trabalho juntos vão ser somados para me dar o valor total do projeto. É uma outra maneira de fazer. Só que nessa primeira, vendo o custo de cada componente, eu estou muito mais focado nos componentes, nos requisitos e nos componentes do produto final do projeto. Cada componente, o quanto ele vai me custar, do projeto que eu estou, do produto que eu estou construindo com o meu projeto. Essa que é a grande diferença. E na EAP, na verdade, o produto pode estar aqui dentro, mas eu estou muito mais preocupado com o projeto como um todo. Na verdade, a EAP é mais abrangente, porque ela, além dos componentes aqui, ela pensa nas fases, nas etapas e nas atividades necessárias para a conclusão do projeto. Então, seria
uma maneira de fazer o bottom-up aí até mais abrangente, onde eu estou enxergando todos os pacotes e as entregas do meu projeto, tá ok? Elas podem ser iguais, né, como a gente viu aqui no exemplo, mas a tendência é que essa EAP aqui seja pouco mais abrangente. Mas também uma outra forma de fazer, estimativa bottom-up, ou seja, eu estou deixando de ter, e aqui é o recado mais importante, eu estou deixando de ter um único parâmetro, um único número macro, uma estimativa assim a grosso modo, que é a análoga, para começar a detalhar as etapas do meu projeto. Qual que está certo? Qual que está correto? Correto é aquela que mais se aproxima da realidade do nosso projeto. Essa que é a melhor estimativa. Nesse caso, essa bottom-up ela está muito mais real, ela está muito mais próxima do que a gente espera, tá? E o grande recado passa a ser esse. Pega o seu projeto, né? Pega o seu projeto, divida ele, pense nele, faça o orçamento, tenha os valores atualizados e procure chegar ao número mais próximo. Esse é que é o esforço do gerente de projeto. Não caiam na tentação, na inocência de achar que essa estimativa vai ser o custo real do projeto. Porque no decorrer, principalmente das fases de execução, de monitoramento e controle, ocorrem desvios, ocorrem mudanças de requisitos por parte do cliente, ocorrem problemas de atrasos de entregas de fornecedores no projeto, e isso é estimado. Então, um bom gerente de projeto, um gerente de projeto experiente, ele deixa o que a gente chama assim, na forma leiga, de uma gordurinha, né? Ele deixa um valor também adicional para ele poder utilizar em caso de necessidade. Normalmente ele utiliza, coloca um valor a mais, né? O famoso coeficiente K, para você ter uma margem e não cair na inocência de qualquer valor que fugir, pronto, estourei o orçamento do projeto. Isso é muito sério e muito importante. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Dúvidas, então? Consultem os nossos canais aí de comunicação que estão sempre abertos para vocês. Recebo muitas mensagens por e-mail, mensagens pelo WhatsApp e a gente vai comunicando aí com vocês em caso de dúvidas, beleza? Bom, uma outra forma de fazer também é a análise de proposta dos fornecedores. Mas como assim? Eu faço uma cotação de mercado, eu lanço os meus requisitos do projeto, do produto e pego, na verdade, uma cotação de mercado, tá? Olha aqui, temos aqui, né, as vendas, tá? Olha só, Ballpoint Bic, a canetinha Bic, olha só, qual que é a cotação dessa caneta? Isso aqui está em inglês, está aparecendo aqui o site do eBay, né? E eu tenho um valor também aproximado, olha. Eu tenho aqui outro site, tá? Eu tenho também uma outra aqui, $1,43. Com certeza, né? É uma estimativa muito diferente do que a gente está acostumado, porque esse valor está em dólar. Se a gente multiplicar isso aqui por 5, 6, eu não sei quanto está a cotação de hoje, mas nós vamos chegar a R$ 5, né, nessa cotação da caneta. No exemplo que a gente estava trabalhando aqui, a gente chegou em valores muito menores. Isso pode ser um problema para o gerente de projeto. Então, como resolver isso? Busque a cotação mais realística. Aqui é porque nós fizemos uma cotação em dólar. Esse exemplo aqui, apesar de ser didático, ele é bom para provocar essa discussão. Então, aqui está um valor muito superior. Lógico que, como gerente de projetos, né, se fosse um caso real, o que eu faria? Poxa, aqui eu estou R$6, R$7, né? Eu voltaria aqui e tentaria fazer o projeto dentro desse custo bem menor, infinitamente menor. Nesse caso, para a organização, né, para o governo, para a nossa empresa, quanto menos eu conseguir gastar com o projeto, quanto mais eu conseguir economizar, lógico, melhor para o gerente de projetos, mas caberia esse ponto de atenção aqui, tá bom, gente? Bem, voltando então aqui ao nosso exemplo, uma outra maneira então é você cotar com o mercado, cotar com fornecedores. Olha, quero fazer uma cotação para esse serviço. Uma cotação, gente, é uma busca de preços. Ela não é um compromisso de compra e venda ainda.
Então eu posso contactar o meu fornecedor, ó, quero fazer uma cotação para isso aqui. Beleza, ele vai vir, vai fazer um levantamento e vai te dar os valores. Para desenvolver esse projeto, né, a cotação seria tanto. É uma maneira também bem interessante, que aí, uma vez fechados os valores, é o valor que a gente tem com o fornecedor já se comprometeu com isso. Então a gente acaba jogando um pouquinho a responsabilidade, né, desses valores para o nosso fornecedor. É um trabalho que precisa ser feito e realizado sempre em parceria. Não se esqueçam disso, tá? E aqui eu faço um adendo também, né, na experiência prática, na prática profissional. A ideia, gente, né, nos meus quase 25 anos de iniciativa privada, a ideia não é você passar ninguém para trás. A ideia não é você se dar bem em cima de cliente e fornecedor. Não é isso, não é essa a ideia, porque isso não torna a atividade sustentável. Sustentável não é só verde, não. Verde defender a natureza. Sustentável é uma atividade que você pode realizar por um longo período de tempo. Então, uma dica para vocês aí, gerentes de cursos, gerentes de projeto, né, e desenvolvedores em geral. Procurem estabelecer parcerias, busquem parcerias com seus clientes e fornecedores. Olha, vamos juntos. Erramos, erramos juntos. Acertamos, acertamos juntos. Isso é muito importante para uma relação séria, comercial, que seja duradoura e possa ser benéfica para ambas as partes. O que a gente está pregando aqui, o que a gente quer aqui, é que seja sempre o ganha-ganha e nunca o ganha-perde. Tá? Já tive casos também, quando eu trabalhava uma grande empresa ferroviária, do fornecedor chegar para mim e falar: olha, eu errei muito, eu cotei 10 mil, mas na verdade eu vou gastar 20 mil com esse projeto. Beleza, vamos correr atrás junto. Não é simplesmente a responsabilidade é sua, se vira, o problema é seu. Né? Nesse caso, a gente correu atrás e conseguiu reajustar o valor do projeto. Poxa, mas foi o fornecedor que errou, mas era um grande parceiro que ao longo dos anos nos ajudou em diversas situações também, ok? Então busque sempre o ganha-ganha, tá? De forma honesta, de forma transparente, que sejam parcerias de longo prazo. Voltando aqui então para o nosso caso, gente. Então temos aqui análise das propostas, né, de fornecedores. Olha só, opa, aqui eu já estou fazendo uma cotação, olha, em sites, né, brasileiros. Olha, caneta Bic, 4 coisas, olha, R$1,30 produto. Então, poxa, eu estou em 55, em 40, em 55 centavos, agora eu já estou em R$1,30. Olha, mas se é 4 cores, então eu tenho 4 unidades. Se eu dividir esse 1,30 aqui por 4, eu vou chegar aqui a um pouco, né, pouco mais parecido com aqueles 40 centavos. Vou chegar aqui a 35 centavos, 34 centavos. Então já estou com uma cotação melhor. Olha só, uma caneta 62 centavos. Então, se eu comprar mais unidades, ela já cai para 35, 60, 40, 55. Já estou com um parâmetro mais próximo para eu poder fazer uma cotação, ok? E qual que eu vou adotar? Aí é trabalho do gerente de projeto. Não é sempre, pegue o maior valor, porque nesse caso, nesse exemplo didático aqui, vocês viram que a gente não pode fazer isso. Tá? Eu cotando em dólar, esse valor chegou a 6, 7 reais. E eu acho ele a menos de R$1. Então não seria certo nem honesto eu cotar o projeto num valor tão alto. Beleza? Então vocês estão vendo como é que é esse lance de começar a mexer com custos. Bem, dentro do gerenciamento de custo, então, terminadas as nossas estimativas, que podem ser feitas, né, de diversas formas, nós temos então a determinação do orçamento. Bem, e aí eu deixo de trabalhar na minha camada de estimativas, tá? Eu deixo de estimar o projeto, de colocar alguns valores ali ainda estimados. Estimativa não é chute, isso é uma outra coisa muito importante. Não é eu pegar e chutar um valor. Mesmo para eu preciso ter alguns números. Esses números, né, eu tenho um número inicial,
tá? Que é uma ordem de magnitude, como a gente viu na aula passada, e esse número vai sendo refinado. Mas a ideia não é chutar esses números. Vai no mercado, pesquisa na internet, conversa com seus fornecedores, tenta entender o mercado. Existem técnicas, inclusive, de leilão reverso, onde o leilão, por exemplo, não tem preço inicial. Você lança a necessidade, os fornecedores vêm, cada um vai fazer o seu orçamento, a sua cotação, e de repente o menor preço ganha. Então você tem formas de orçar isso. Agora, tendo uma estimativa, você vai então finalizar os valores, você vai determinar uma linha de ação, você vai adotar uma linha de ação e, a partir dali, determinar o orçamento do projeto. Lembrando que nós vimos também na aula passada que a estrutura do PMBOK ele é muito em torno dessa sequência que é colocada aqui para a gente, onde nós temos as entradas, que são todos os inputs, tudo que nós precisamos, as ferramentas e técnicas que representam o nosso trabalho, são as técnicas que nós utilizamos para realizar, para executar aquele processo, e as saídas de resultados. Então, nesse caso, eu tenho uma série de entradas, olha, 9 entradas, eu preciso me cercar de todas as maneiras, né, para determinar o orçamento do meu projeto. Eu tenho aqui algumas ferramentas que eu utilizo, agregação de custos, análise de reservas, opinião especializada, relações históricas, quais foram os históricos dos meus projetos parecidos, semelhantes, reconciliação dos limites de recursos financeiros, olha só, que bacana. Isso aqui eu vou verificar quais são os recursos que eu tenho disponíveis. Se o projeto for de tanto, eu não tenho como fazer. Tem condição de eu tentar orçar, de eu apertar ele um pouco, diminuir um pouco esse custo, né? Ao invés de trabalhar com equipamentos importados, usar um equipamento nacional, aí varia muito de acordo com o projeto. Mas técnicas para redução de custos são também sempre bem-vindas. E aqui eu tenho a minha saída de resultados, que é a minha linha de base de custos, que nós vamos falar com um pouco mais de detalhes na próxima aula. Bem, para esse orçamento, então, né, o que envolve isso? Né? O que envolve o meu orçamento, que aí sim é o último número, é o número que eu vou apresentar, é o número que eu vou pedir e com ele que eu vou tocar o meu projeto. É um processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base de custos autorizada. Então, é tudo dentro do que a gente comentou. É uma agregação desses custos individuais ou pacotes de trabalho. Então, eu volto o meu olhar para dentro do meu projeto, para os meus requisitos, para tudo que eu preciso dentro do desenvolvimento do meu projeto e estabeleço uma linha de base. O que é essa linha de base? Baseline é o meu valor estimado inicial, é o valor orçado inicial. Na parte do cronograma, nós temos também o baseline, que é o meu cronograma inicial. Ele vai ser o final? Com certeza não. Ele vai ser modificado ao longo do tempo. Mas a ideia, inclusive, é que eu compare, quando eu chegar no final do meu projeto, o meu orçamento final com o inicial, para saber o quanto que eu me desviei daquele projeto. E com o cronograma nós fazemos a mesma coisa. Então guardem isso. Linha de base, baseline, é o que foi estabelecido para o projeto na fase de planejamento, tanto de custos quanto de cronograma. Basicamente é isso. O principal benefício é determinar aqui uma linha de base para monitoramento e controle de custos do projeto. Qual foi a base? O quanto que a gente orçou? Ah, chegou um equipamento aqui, olha, lote novo, mudança de preço. Ah, orcei quanto? Orcei R$1.000, chegou a 2.000, poxa, dobrou. Não posso, vou procurar alternativas ou vou pedir mais dinheiro se eu realmente precisar e não tiver outra saída. Então é isso que o gerente de custos, né, de projetos, na questão dos custos, deve olhar. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, e como saída desse processo, eu vou ter o meu orçamento.
aonde eu tenho a linha de base que nós comentamos agora, né, que é o nosso baseline, que é a nossa base que foi realizada e feita durante a fase de planejamento, antes de começar efetivamente o projeto, e qual que é a melhor técnica para eu utilizar? É a chamada curva S. A curva S é um gráfico de valores acumulados, a partir do qual eu vou realmente controlando os custos do meu projeto. Então, é um gráfico de valores acumulados. Olha só, vou passar aqui para frente para a gente ver isso melhor. É um gráfico. Por que ela chama curva S? Porque, a grosso modo, aqui ó, a comparação é como se fosse um S. Tá? A gente, quando faz em sala de aula, a gente faz um Szinho mais aqui, né? Mais próximo, mas na verdade o que ela representa é exatamente esse gráfico com os valores acumulados e gastos no decorrer do projeto. Então, na verdade, é um gráfico 2D, X e Y, simples assim. No ponto 0 eu não estou gastando nada, no mês 1 eu estou gastando, ou na semana 1, né? Aqui não especifica a unidade de tempo, mas eu estou gastando aqui, olha, 2.500. Na semana 2 eu estou gastando 5.000, e é isso. É um planejamento, olha só onde a gente chega, um planejamento onde eu vou ter os meus gastos do projeto ao longo do tempo. E no final, né, aqui, ó, no 15º mês, eu estou chegando aqui à marca próxima aqui, praticamente aqui perto de R$ 45.000. Então, quais são os dados desse projeto? Olha como os gráficos é importante, né? Utilizem gráficos, gente, gráficos nos seus trabalhos, utilizem gráficos nos seus sistemas, tá? Que isso ajuda muito no entendimento. Qualquer que seja a solução. Existe até um livro aqui, deixa eu pegar ele aqui, isso não estava planejado ainda não, mas existe um livro aqui muito interessante, que é esse Storytelling com Dados. Ele é muito interessante e ele nos ajuda bem nessa parte gráfica, como os gráficos explicam, como os gráficos enumeram determinadas, né, elucidam determinadas situações. Nesse nosso caso, eu não sei do que é o projeto, mas eu sei que ele vai levar 15 meses ou semanas aqui e ele vai gastar algo próximo de 45.000. Isso é que é o orçamento do projeto. Então, qual que é o nosso prazo? 15 meses. Vamos deixar meses aqui. Nosso prazo, 15 meses. Qual o nosso custo, nosso orçamento? 45.000. É o que eu previ gastar. Então, esses 45. No caso, como eu comentei para vocês, com um gerente de projetos um pouco mais experiente, ele pede o valor um pouco maior para que ele tenha algum recurso, algum pulmão, se alguma situação fugir do controle. Então, ele poderia pedir 50.000, eu sei 45, mas eu vou pedir 50.000, ok? Então, essa é que é a chamada linha de base. Tudo bem? E agora, na próxima aula, nós vemos como aplicar a técnica de controle de custos. Tá? Nós temos, então, a estimativa que foi feita, nós temos o orçamento final do nosso projeto e agora, no orçamento, nós temos a curva S, que é a linha de base de custos, e a partir de agora, a parte de planejamento de custos ela está feita, ela está realizada quando a gente chega nesse ponto, que é um gráfico que é realmente eu ter dados do que eu vou gastar e quanto eu vou gastar ao longo do tempo. Estão olhando como é que a lente precisa ser muito refinada dentro do projeto? Estão vendo como é que o gerente de projetos ele precisa estar muito por dentro do projeto, alinhado, antenado com o que ele precisa fazer e desenvolver? É isso. Na próxima aula, vemos a última parte de custos, que é o controle dos custos, né? Quando a gente coloca o bloco na rua, quando a gente começa a executar o projeto, qual a técnica que a gente faz para verificar o andamento dele. Ok, gente? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.